Caríssimos irmãos e irmãs, muito bom dia. Bom dia. É um prazer estar convosco esta manhã. E como ouvimos na oração, provavelmente este deve ser o último sermão como secretário-geral da Igreja Evangélica Congregacional. E dizer que, bom, deste lado é de onde eu saí para ser secretário-geral. Porque quando eu fui secretário-geral, eu era pastor de Emaús, aqui assim mesmo. Por isso é desse lado onde eu saí. E por isso não deve ser surpresa terminar também deste lado. A única coisa que eu posso dizer é que ao longo deste tempo nós reconhecemos que Deus é benévolo. Até aqui, até aqui. Hoje, e talvez isso é uma coisa que ao longo de 10 anos Deus nos inspirou, é que hoje estamos a ler os mesmos textos em todo o país. E estamos a pensar no mesmo tema. E por isso, mesmo que esta é uma visita especial de quem se despede, eu não fugi aquilo que todos estão a fazer no país inteiro. Apenas eu vou saltar um texto que eu não vou ler, mas vou ler os outros dois e vou vos dar mais um. Por isso vamos começar a ler em Isaías, capítulo 1, capítulo 55, versículos 1 a 7. Isaías, para trocar o livro está escrito que é para o vale. Alguns de nós temos Bíblias em casa, mas não trazemos na igreja. Outros têm Bíblias, mas não costumam ler. Por isso têm dificuldade de saber onde está Isaías. E outros ainda precisam mesmo de ser ajudados para ter uma Bíblia. Mas Isaías não fica muito longe. Está perto do centro. Depois dos Salmos, é só saltar um bocadinho em frente, Eclesiastes, e depois estamos logo em Isaías. Cantares de Salomão, não vale a pena. E diz assim a palavra. Eu já há muito tempo não digo isso, mas eu dizia assim sempre. Quem encontrou o texto, leia comigo. Quem não encontrou, para não se distrair, feche os olhos e escute o que nós vamos ler. Ajuda muito, porque a grande mensagem está na leitura da palavra. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai
comei, sim. Vinde e comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastam dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi a vossa alma. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus. E do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Coríntios Yavari, capítulo 4, versículo o domingo até excelente salário. E diz assim também a palavra do Senhor. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E finalmente, sem vos cansar, vamos ler no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos 11 até 32. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm a abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e pondo um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e ressuscitou. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando ele chegou perto da casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, procurava convencê-lo. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que gastou toda a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqueles que têm o lecionário sabem que hoje nós estamos a falar de Deus que se alegra quando voltamos para Ele. Deus que se alegra quando voltamos para Ele. Mas eu diria que voltar para Deus não é fácil, dá vergonha. Eu não sei se estão a perceber, né? Voltar para Deus não é fácil, dá vergonha. É como alguém que rouba e foge, e nunca vai voltar para junto da pessoa a quem roubou. É como o devedor. O devedor que não tem capacidade de devolver o que pediu emprestado, está sempre a fugir.
Às vezes até a escola também aprende a mentir por ele. Quando alguém vem em casa, não, hoje o pai não vem bem, o pai ainda saiu, ele ainda esses dias nada, mas afinal está escondido no interior da casa. Voltar para Deus também não é fácil. Adão teve de fugir quando o propósito para o qual Deus o criara, viver diante de Deus e ser sua testemunha, Adão mesmo o anulou por causa do orgulho, por causa do desejo de ser igual a Deus. E às vezes entre nós também isso traz algumas querelas. Nós não queremos que os outros sejam iguais a nós e também nós não queremos que uns sejam só eles a subir. E quantas vezes nós não nos matamos, nós não nos odiamos por causa disso. Caríssimos irmãos e irmãs, nós corremos sempre o perigo de estarmos separados uns aos outros, enquanto continuarmos a ter vergonha e também receio de Deus, pensando naquilo que Ele vai nos fazer se nós nos aproximarmos dEle. E por que nós pecamos? Nós pecamos porque em nós falta sempre o temor de Deus. Em nós falta sempre o temor de Deus. Na nossa sociedade, muitos não temem a Deus e declaram não ter nenhuma razão pelo qual devem se sujeitar a Deus. Mas a Bíblia já dizia: ó nécio, ou os nécios dizem no seu coração, não a Deus. Corrompem-se fazendo obras abomináveis e não se preocupam em fazer o bem. De tal forma que o Senhor lá dos céus não consegue ver alguém ou quem tenta fazer ou buscar a Deus. Todos nos desviamos e nos tornamos impuros, fazendo mal em lugar do bem, e ninguém escapa deste pecado, nenhum sequer. E por que eu estou nos usando? Eu me sinto um pouco preocupado. E talvez a pergunta que podíamos fazer: aqui no Zango, quem é que faz o bem? Aqui no Zango, quem é que procura fazer o bem? E eu sinto-me preocupado porque muitas vezes, em vez de pensarmos que este é um bairro novo, é um lugar novo, onde as pessoas vieram e parece que se refugiaram para começar a vida nova, é um lugar também onde nós ouvimos constantemente que a bandidagem aumenta, as mortes aumentam, os assaltos aumentam e até certo ponto há pessoas que têm medo de vir aos Zango. Bom, eu não sei se o que estou a dizer é verdade, mas penso realmente que como ministro, e porque me preocupo todos os dias em ouvir onde estão os membros da IECA, eu fico muito preocupado quando eu ouço notícias que só falam de morte, só falam de perseguições, só falam de matar pessoas e tirar os seus órgãos. Isto também está um pouco relacionado com a idolatria. Este é o nosso maior pecado, um pecado universal. Ignorar o Criador e nos voltarmos para nós mesmos, honrando, glorificando a nossa própria criatura. São Paulo diz em Romanos
Tal é a hipocrisia e infidelidade perante Deus que desautorizamos a lei, o poder, o direito de Deus, que é de honrar, louvar o seu nome, glorificá-lo e também reconhecer que Deus é acima de todas as coisas. E este pecado é tão grande e repetimos-lo todos os dias. Nós lemos a Bíblia, mas não a percebemos. Nós ouvimos os sermões no templo, mas nada aprendemos. Nós procuramos ir à escola, mas ainda assim nós falhamos de utilizar o conhecimento que nós aprendemos. Viciados de pecar, nos tornamos nécios, nos tornamos incrédulos, lutando contra a verdade. Em Romanos 3, 9, 18 diz: pois que somos nós cristãos sentados neste templo de Deus mais excelentes do que os outros? E a resposta de Paulo é que de maneira nenhuma. Pois temos demonstrado que tanto quem está dentro deste templo, que podíamos chamar filho de Abraão, como aquele que está lá fora, que chamamos de grego, ou também chamamos de gentio, todos estamos debaixo do pecado, porque não há justo nenhum sequer. Bom, eu cheguei num momento em que todos estão um pouco calados, todos estão a olhar para mim, mas este é um momento muito bom, porque é o momento de cada um olhar para si. Eu sou justo perante Deus? Este é o momento de cada um olhar para si e dizer assim: tenho a coragem de bater essa mulher que foi achada como adúltera, porque eu sou justo? Mas aqui as escrituras dizem: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busca Deus. Todos nos extraviamos e juntos nos fizemos inúteis. Não há quem faça o bem. E eu penso que este é um grande problema que nós temos, porque nós não estamos a aprender a fazer o bem, os nossos filhos também não estão a ver o bem a ser feito, e entre eles dramatizam, mostram exatamente aquilo que os pais pensam, aquilo que os pais estão a fazer, e por isso eles também repetem a mesma coisa, e Deus diz: não é bom. E por isso mesmo, até aqueles que deviam ser inocentes não são inocentes. Hoje os mais perigosos estão a sair dentro das nossas casas, destruindo vidas, destruindo propriedades, desobedecendo autoridades, e muitos deles batizados dentro das nossas igrejas. Por isso é bom pensar nestas palavras de Paulo, que Deus lhe inspirou, que nossos pés correm para derramar sangue, e não vemos outra coisa em frente senão a destruição, a miséria, e a paz está longe de nós, porque estamos muito preocupados. Basta nos olharmos para os nossos quintais, muito altos, e em muitos lugares nós encontramos o reclame: cuidado com o cão, mesmo que lá dentro não há cão. Cuidado com o cão. E quando você encontra essa sociedade que se guarda, que se isola, essa é uma sociedade preocupante. É uma sociedade onde a confiança que devia existir entre as pessoas não existe.
E provavelmente é uma sociedade em que cada um está gritando: meu Deus, venha em socorro de mim, cujo senão eu morro. E eu penso que ao estarmos hoje perante este tema, voltarmos para Deus, nós devemos pensar bem. Porque, sendo pecadores, nós precisamos de confessar os nossos pecados. E na realidade a palavra que nós ouvimos é de que buscai ao Senhor enquanto se pode, enquanto está perto. Enquanto vocês podem ouvir a sua voz, buscai ao Senhor enquanto está perto. E acrescido a isso, nós encontramos também que este Deus é compassivo. Este Deus é compassivo. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como carmesim, ou talvez pretos ou escuros como a escarlata, eles se tornarão como a branca lã. É Deus que está oferecendo essa oportunidade. Ele não está só a dizer: voltai para mim, e eu também voltarei para vós. Mas está a nos oferecer a oportunidade do perdão de todos os nossos pecados. E é isso que nós estamos a procurar. Porque eu tenho a certeza que, se nós decidirmos deixar os nossos vícios, deixar tudo que nós fizemos e que não é bom, e dissermos assim: a partir de hoje eu quero ser o filho deste Deus que me ofereceu este favor, este perdão, a vida vai mudar. A tua vida muda. A vida do teu vizinho muda, porque você é nova criatura. E o que São Paulo diz em 2 Coríntios 5:17? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas. Você veio aqui hoje para dizer que as coisas que eu fiz até ontem passaram? Quero ser uma nova criatura? Quero mudar? Quero ser outra pessoa? Caríssimos irmãos, este é um grande desafio. É mesmo um grande desafio que nós precisamos na nossa vida, é mudar. E hoje não é só a igreja que está preocupada, o Estado também está preocupado. O Estado está nos pedindo: por favor, mobilize essas pessoas, porque enquanto nós queremos colocar eletricidade nos ângulos, roubam os fios. Enquanto queremos colocar água, rebentam com os canais. Até aqueles que querem construir suas casas bem, vendem os seus materiais roubados. E todos estamos preocupados. Porque o mal no meio das pessoas não dá sossego e não faz as pessoas prosperarem. E por isso Deus está nos dizer: purificai-vos, transformai-vos, aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Aqui não vale a pena nós estarmos a buscar coisas bonitas. Não. Nós vamos olhar o que é que nós somos a partir de dentro. E cada um deve realmente aprender como Jesus o que é que o mundo diz que eu sou. E vocês mesmos estão vendo o que vocês dizem que eu sou. Porque não vale a pena ser aquilo que você não é. Muitas vezes nós temos vizinhos que gostariam de vir aqui dentro dessa igreja. Mas porque nós não cumprimentamos os vizinhos, como é que o vizinho vai te seguir? Como é que o vizinho, onde o vizinho vai começar a dizer que eu ainda quero servir esse indivíduo? Se você, todos os dias, vai ao serviço, vai não sei aonde, vai até na igreja, mas você não cumprimenta o vizinho. Eu não quero só pedir para vocês levantar quem é hoje que foi bater a porta do vizinho para lhe saudar. Eu não quero, né? Mas cada um de vocês já sabe, alguns de nós saímos
perto de vizinhos que estão zangados conosco. Ou não é? Saímos lá, estão zangados conosco. Mas a nossa prioridade não foi ir ter com eles para nos reconciliarmos, mas viemos aqui e entregamos as ofertas. E o que a palavra de Deus diz? Se você tiver alguém com quem você não tem boas relações, coloque ainda a tua oferta e vai negociar com ele, vai se reconciliar com ele, depois é que vem. Você não vai ver que às vezes fazemos pecado por cima do pecado. Nós lemos a Bíblia, mas não entendemos. Fazemos a mesma coisa e viemos aumentar, porque viemos aqui no templo do Senhor, fazer coisas, mas nós sabemos que em casa, na vizinhança, eu não estou a falar às vezes do vizinho, mas eu também estou a falar mesmo de esposo e esposa. Ou não? Também estou a falar de esposo e esposa. A minha esposa queria vir comigo. Mas eu disse, você é pastor, isso vai no teu rebanho. Mas ela gostaria muito de vir comigo. Mas a coisa importante aqui é que eu conversei com a minha esposa esta manhã. E a conversa foi alegre, foi boa. Ela gostaria de vir. Será que todos fizemos a mesma coisa? Acordamos de manhã e conversamos com a nossa esposa? Será que todos dissemos bom dia à esposa? E os filhos viram, olha como os pais se amam, olha, os pais se amam. Quando eu também for grande, você como meu pai. Quando eu for grande, você como minha. Vocês estão a ver que cada um está a fazer a leitura do que é na sua vida, do que está lá dentro, como é que se comporta, como é conhecido, e é isso que realmente converte outras pessoas ou afasta as pessoas de se converterem ao Senhor. Nós na IECA dissemos: a IECA é para Cristo e Cristo é para todos. Isso significa que o membro da IECA é um missionário. Não se esqueçam. Vocês não olhem para os missionários que vieram e foram. Você é missionário. Você deve levar a palavra de Deus onde quer que você for. Quando você escuta o da IECA ou coisa do IECA, significa que nós somos modelo. Nós somos pessoas que devem ser vistas e devem ser imitadas. E o Evangelho veio aqui para contaminar as pessoas para o bem e não para o mal. Para que aqueles que foram escravos sejam também agora reis, príncipes. É isso que a Bíblia diz. Vós sois o sacerdócio real, filhos de Deus. Por isso não deveis fugir da presença de Deus. Deus está preocupado em vir mais perto de vocês. O Zango pode ser uma pequena igreja, esta, mas nós vamos nos espalhar. Temos que contaminar esse lugar, temos que vigiar, temos que orar, para que esse lugar venha a ser um lugar bom para viver. Um lugar onde as famílias crescem, se respeitam e nos ajudamos mutuamente. Somos solidários uns com os outros. A igreja deve se preocupar, esses irmãos que andam por todo lado, fazendo coisas más, o que precisam? Precisam do Evangelho. Precisam de ser amados. Porque alguns deles não são amados, e é por isso que são violentos. E esse amor, às vezes, falha dentro de casa. Eu, às vezes, estou a imaginar. Nós tínhamos as nossas aldeias evangélicas. E os nossos pais tinham sempre medo de nos mandar para as cidades.
Porque eles diziam, quando vocês vão na cidade, vocês vão perder todo o caráter que aprenderam, todo o bem que vocês bem sabem fazer. E quando chegarem na cidade, vocês vão se esconder e pronto, vão deixar de fazer aquilo que vocês faziam. Eu naquela altura não percebia bem, mas hoje eu percebo melhor. E eu posso mesmo dizer que a cidade não é lugar para viver. A cidade não é lugar para viver. A cidade é para os negociantes. Quem vem na cidade deve ter produto para vender. Ou deve vir para comprar. Mas você que não tem nada a fazer, não vale a pena ir na cidade. Tiro o titanga maniche sanda. A motivala a casiro piamu o apeseca. O guarda a tu trabalho. Logo a vai dar passando a casa. Este mesmo está chamado mercado do que fazer. Aqueles que vêm aqui se perdem. Lá a nossa fé era coletiva, porque todos nós sabíamos. E até sabíamos que ninguém deve faltar na igreja. Porque a casa do vizinho é aqui, eu tenho que passar ali, eu tenho que passar aí, nos vemos todos vamos à igreja. E quando chegamos na igreja, sabemos quem não veio. Ao sairmos, temos que passar na casa dele se está doente. Qual é o problema que ele tem? E ninguém vai ao seu olho com o sobrinho, não, vamos com ele. E na igreja anunciamos, os fulanos não vieram porque foram acompanhar fulano no seu olho. Mas aqui já não. Alguns vieram como cristãos e hoje já não são. Alguns vieram com muita riqueza e hoje já não têm essa riqueza. Por isso explica a esse nosso irmão que em sua casa, a casa do seu pai, tinha tudo, comia tudo, a riqueza está aí. Mas ele lá no coração estava sempre a dizer, mas essa riqueza é do pai ou é nossa? Eu penso que eu estou a falar essa mensagem para muitos que saíram de familiares. Porque eu também fui pastor de familiares. Ou para muitos mesmo que de fato por essa Luanda ouviram isso. Há em determinados lugares os filhos não se preocupam em construir casa. Ou não é? E esse filho não se preocupa em construir casa. Qual é a oração dele? Qual é? O pai deve morrer já. O pai deve morrer já, porque eu quero casar com a minha mulher, não tenho casa, esta casa é minha. Ou não é? E se o pai não morre lá até 90, não. O filho e o pai vão viver na mesma casa, não é? Os netos vão nascer na mesma. Isso é bom. Mas não é isso que estamos a fazer? Este filho também pensou, pai, ou você distribui a riqueza ou então você morre. E o pai preferiu, não, filho, se você quer riqueza, toma, vai. E esse filho recebeu a sua riqueza e veio na cidade de Luanda. E foi direitinho até o 30. O negócio não deu certo. Enquanto o negócio não dá certo, qual é o problema? Voltar no pai. O pai já me deu tudo. Ficar aqui, a fome, os outros mesmos, os outros. Não é? É verdade. Ainda
se tiver um pouco de juízo, enquanto esse templo está sendo construído, você vem aqui só para dar a massa. Você dá a massa. Mas você que está dando a massa é um indivíduo que foi preparado para ser pessoa. Você foi preparado para ser outra coisa. Mas agora você vai dar a massa não por causa da profissão, mas por causa da necessidade, por causa da fome. Porque quem dá a massa foi treinado para dar a massa, sabe como dar a massa. Mas você foste apenas alugado porque não tens mesmo nada. Perdeste tudo. E às vezes desiste. Vai arranjar um outro trabalho. Em vez de dar a massa e trabalhar e ter dinheiro que vem do seu suor, você vai preferir ficar nos cantos à espera daqueles que foram ganhar o seu dinheiro, o seu esforço. E porque você sabe que não é fácil tirar dinheiro de um indivíduo que trabalhou, você vai já preparado ou com faca ou com arma. Se ele reagir, eu vou matar. E essa é a situação que nós estamos a viver. E é uma situação que precisa de ser mudada. Como voltarmos para a casa do Pai? Porque a casa do Pai é mais segura. A casa do Pai é mais guardada. As Escrituras dizem: aqueles que confiam no Senhor são como os homens que não se abram. E Jerusalém é uma bela cidade guardada pelos anjos, guardada pelas montanhas. Qualquer indivíduo que está em Deus está guardado por esses anjos que o rodeiam. Voltar ao Senhor. Se nós voltarmos ao Senhor, muitas dessas coisas já não vão acontecer. Bom, às vezes o voltar ao Senhor é difícil, porque eu próprio não quero e coloco dificuldades. Tenho medo, tenho receio, por isso não vou ao Senhor. Tenho outras coisas que me preocupam, por isso não vou ao Senhor. Mas muitas vezes o voltar ao Senhor também se torna difícil por causa daqueles que já estão dentro da igreja. Eu não sei se estão a perceber isso. Por causa do pastor, por causa do diácono, por causa da artista, por causa de um membro antigo. Às vezes é difícil voltarmos para a igreja. Eu, quando estive no Samizana, lá na Jericó, eu encontrei alguns indivíduos que diziam assim: pastor, mas isso é mesmo justo. Eu pequei em 1900 e tal, e eu confessei o meu pecado. A igreja até hoje ainda não me recebeu, continuam aqui. Já lá vão 5 anos. Até mesmo os filhos pelos quais nós confessamos já são grandes. Assim então, como é que vai ser? Eu disse: mas vocês confessaram, né? Confessamos. Qual é o problema? Não, eles mais estão dizendo que não, ainda vai levar de outro. E eu disse: bom, eu vou fazer uma junta e vou chamar outra vez, para saber se o que você estava dizendo é verdade. A junta, eles apareceram, e como surpresa dos meus colegas, eles repetiram a mesma posição, e eu depois perguntei a todos: o que lhes falta mais para serem admitidos? Não, pastor, no domingo pode vir se apresentar. No domingo vai apresentar. Porque dentro da igreja nós temos esses nossos irmãos mais velhos que ficam zangados quando a gente regressa. Não querem mesmo que a gente regresse.
pena vir. Não é apenas mais voltar aqui na igreja. Deixa aí mesmo, deixa aí. Nós temos esses irmãos mais velhos que ficam na porta, não entram e também não deixam entrar. Agora, se eu sou esse pastor, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Porque afinal Deus é misericordioso e compassivo. Ele disse ainda que os teus pecados sejam vermelhos como se você os confessar. A porta está aberta e está todos os dias a nos chamar. O problema qual é mudar. Você não vem para este reino de Deus para brincar com Deus. Não, você vem para mudar. Se você vem mesmo que o mundo não te dá nada, então volte mesmo para o Pai e mude. Seja outra pessoa. Seja uma pessoa diferente. Você tem que mudar. Você tem que ser uma boa mulher. Você tem que ser um bom homem. E você tem que ser um bom filho. Os filhos e as filhas sabem que é preciso honrar até o pai e a tua, para que os dias, para que você tenha mais anos, para que você morra aos 90, porque você honrou o teu pai e tua mãe. E é isso que está a faltar entre nós. A igreja não deve ter barreiras para as pessoas que querem vir. E a primeira barreira é o comportamento do membro da igreja. Como é que você se comporta? Na rua, na praça, no escritório, onde você estiver, como é que você se comporta? Será que o seu comportamento atrai pessoas ou afugenta pessoas? E se você se comporta bem, as pessoas vão dizer: olha, este indivíduo é mesmo cristão. Ele é cristão. Pelos seus atos. É visível. Por isso, deixemos a idolatria e a hipocrisia. Nos voltemos verdadeiramente para Deus. Porque este jovem, na realidade, estava perdido. Como muitos de nós estamos perdidos aqui. Mas decidiu: vou deixar essa vida, vou voltar para o meu pai. Vou deixar essa vida, vou voltar para o templo, adorar o meu Senhor. Porque eu tenho a certeza que se este jovem, ao regressar, quem lhe visse primeiro fosse o seu irmão mais velho, o seu irmão mais velho podia lhe matar antes do pai saber que o meu filho estava a caminho para mim. Porque o irmão tinha uma raiva e tem uma raiva do seu próprio irmão. E eu penso que isso é o que acontece agora, né? Nós temos raiva dos próprios nossos irmãos. E por isso às vezes matamos os nossos próprios irmãos. E é isso que nós precisamos que mude. E eu penso que vai mudar. Precisamos de desenvolver uma liderança profética, uma liderança que dê exemplo, uma liderança que realmente constrói famílias sólidas. O pai e a mãe devem ser modelos. O pastor e a pastora devem ser modelos. O diácono e a diaconisa devem ser modelos. Os membros da sociedade média devem ser mesmo modelos. Vocês não devem ser só bonitos por vestir, mas bonitos no coração. No coração. Bonitos no coração. Onde vocês vão, as pessoas dizem: mas isso é da onde? E as pessoas têm que dizer: este é da IECA, este é cristão, este é pessoa. Se no mundo temos que construir lares bons, os lares cristãos devem ser um exemplo. Nós não devemos permitir que um dia, quando convidarmos alguém: irmão, vamos na nossa igreja, ele diga assim: se
Se aquilo que eu costumo ouvir na nossa igreja, você acha que eu devo ir fazer, é melhor eu ficar com a minha própria casa do que ir na tua. Não podemos chegar a este ponto. Nós temos que trabalhar no sentido de que quem nos vem passar, diga sempre: eu te vejo sempre a passar aqui. E é sempre uma pessoa alegre, que cumprimenta toda a gente, que sorri para toda a gente. Afinal, eu consigo o teu tempo. E você passa a mostrar o caminho para o tempo do Senhor, para que os outros também adorem, os outros também sejam salvos. Zango, vocês estão a fazer uma boa coisa, porque eu posso dizer que vocês não eram nada. São Paulo diz que vocês não eram povo, mas agora sois povo. Isso aqui eram lavras. Eram lavras. Eu me lembro que nos anos 90, íamos para o Ramiro, era o lugar mais distante, Boa Esperança era o lugar mais distante aqui. E hoje estamos em Catete, hoje estamos no Longa, hoje entramos no Bengo. A igreja de Moraes tem que construir outras igrejas. Mas o vosso trabalho ainda não começou em Luanda. Vocês têm que mudar Luanda. Eu aproveitar bom. Não permitam que o lixo de lá venha para aqui. Não permitam. Comem esse lixo. Formem boas famílias que possam ser modelos para transformar Angola. Caso contrário, a igreja não terá valor. O valor da igreja é transformar as pessoas. Para que se sintam livres, mas também responsáveis. A IECA sempre trabalhou para desenvolver um bom cidadão, o indivíduo que respeita. Respeita a sua vida e também respeita a vida dos outros. É mesmo mal. Vá com a andata. A folo. Pessoas com conhecimento. Pessoas que têm este orgulho de serem pessoas. E têm que transmitir isso. Que Deus os abençoe. À medida em que vocês se preparam para concluir este tempo. E eu costumo dizer, o templo é um sinal, mas o verdadeiro templo está convosco, com cada um de vós. Voltai para as vossas casas, adorai a Deus, para que o mundo vos escute, e vocês estão a glorificar a Deus, e também glorifiquem ao vosso Deus. Amém.